Olá, vocês que nos assistem, esse é o Na Bolinha do Zóio, nosso Mesinha Cast. Hoje é o episódio número 1, estamos muito felizes de poder compartilhar com vocês uma série de histórias de pessoas maravilhosas que a gente admira, conhece e sabe da caminhada. Então hoje vocês conhecerão a pessoa que nos inspirou a fazer esse programa, né, que é para falar também de pessoas com deficiência visual e outras deficiências, ou seja, na luta anticapacitista e também nas várias outras lutas que se somam a essa grande figura que está aqui do meu lado, que é a Dona Edith. Eu posso chamar de Tia Edith porque me pegou no colo, me viu nascer, então é um orgulho que ela esteja aqui, mas também junto com ela para a gente conversar mais nessa prosa sobre literatura, arte, periferia, o grande parceiro, o mestre aí, Márcio Batista, da Cooperifa, e também Rodrigo Souza e Souza, que é cineasta, poeta, é um cara que tem uma caminhada muito bonita aí também lá na Zona Leste, com educação audiovisual, com exibição, com Super 8, né, que é uma modalidade aí de cinema pouco usual e pouco conhecida. Então vai ser maravilhosa essa prosa aqui. Bora? Então eu queria que vocês começassem se apresentando, né? Falei um pouquinho aqui, mas queria que Dona Edith começasse dizendo quem ela é, de onde ela veio e o que ela faz nessa zona sul aí, nessas periferias todas nossas. A todos que nos assistem, o meu boa tarde. Meu nome é Edith Marques da Silva. Nasci em Minas Gerais, cidade de Pirapora. Moro aqui em São Paulo desde 61. A minha luta de cidadã e sobrevivente desse Brasil, que muitas vezes é injusto com seus filhos e às vezes é muito bom para aqueles que vêm de fora. E na luta eu nunca imaginei eu não tendo casa e depois conseguir uma casa, não tendo estudo, porque só tinha o 4º ano primário, fazer o ginásio foi o que eu consegui fazer, mas nunca me imaginei não enxergando e perdendo a visão. Passei 5 anos parada e isso me angustiava muito, me deu uma depressão, me deu uma infelicidade de estar em casa sozinha. Eu tenho uma família que todos são bons para mim, eu tenho bons irmãos, mas às vezes a gente não valoriza quando a gente tem, que é a comunicação com as outras pessoas, o trabalhar, o estar junto com as outras pessoas, e perdendo isso eu passei 5 anos numa situação muito difícil e depois eu descobri, fazendo uma terapia no HC, que eu tinha um outro lado, que eu precisava aprender a trabalhar com ele e quebrar essa corrente, que é a opressão de não poder fazer, quebrar essa imensa corrente que é não enxergando eu deixar de ver o mundo. E consegui, sim, através da literatura, através da poesia e das vogais e das consoantes, eu fiz um mundo que me acariciou, que me abraçou, e cada abraço que me abraça é uma nova poesia que eu tenho a imensa felicidade de aprender, e ela não cabe mais dentro de mim, ela precisa ser espalhada pelo mundo. Preciso também passar para toda pessoa que não enxerga ou qualquer deficiência, que todo ser humano é capaz, sim, com sua luta, com sua confiança, quebrar essas imensas dificuldades que nós colocamos e que são reais, porque não enxergar não é bom, mas que você tem, sim. Eu tenho e posso dizer com segurança que a literatura, a poesia, dança, nossos passos são capazes de dar ritmo à vida, e eu sou feliz, sou poeta, sim, eu me sinto poeta. E aí, Marcião, e você? Conte pra nós.
Quem é Márcio Batista? Da onde veio? Para onde vai? E como é que construiu esse sonho aí junto com o Sérgio Vaz, que é a Cooperifa? Márcio Batista, um menino preto que veio da Zona Leste com 2, 3 anos de idade, chegou no Jardim Guarujá em 68, mais ou menos, com 3 anos. As ruas de terra, poucas casas. E cresci ali naquele mundo que não tinha nada, né? Era uma bola para você jogar um futebol na rua, brincar de qualquer brincadeira que a infância propiciou para a minha geração. Batelata, esconde-esconde, pipa, bolinha de gude, peão, carrinho de rolimã mais tarde, né? Quando chegou o asfalto. Mas era aquilo, era ser criança, a gente era criança, todo mundo era criança. Cada um tinha sua casa, as casas não tinham portão, não tinham muro. E você passava de um quintal para o outro sem muita dificuldade, porque os vizinhos se conheciam, todo mundo se conhecia. Então a infância foi desse jeito. Até a gente chegar na escola, e na escola você se deparar com um mundo um pouquinho maior, um pouquinho diferente, né? Os meninos que vinham dos outros bairros, então aí você já se depara com algumas coisas um pouquinho diferentes ali, mas é um ambiente que você vai se familiarizando com ele. A escola, naquela época, era o lugar mais importante da periferia, porque era o único lugar que te trazia informação. A televisão não era... Acho que ainda é um dos mais... né? Hoje você tem outros veículos, outros mecanismos, né? Acho que a escola tem ainda é o grande centro de formação e de informação. Mas naquela época a gente pegava o ônibus, quando a gente ia para o centro da cidade, a gente falava que ia para a cidade, porque aquilo já não era... É como se a gente estivesse no interior, né? E o professor era aquela coisa que a gente olhava para ele com outros olhos, né? Ele era diferente dos vizinhos da gente, porque eles vinham dos bairros mais nobres, eles não eram nossos vizinhos, então eles tinham alguma coisa diferente, né? Então a escola era o nosso centro, a gente gostava de ir para a escola, a gente adorava ir para a escola. E lá na escola você tinha tudo, você encontrava os amigos dos outros bairros, mais distantes, você tinha o futebol, você tinha os centros de trocar ideia, né? Mas na adolescência ali você começa a paquerar e desenvolver tudo aquilo, né? Então o bairro para nós era tudo. O nosso mundo era o bairro. De vez em quando você saía dali para ir para o centro da cidade, ou para ir em Santa Amaro para ver uma loja, ali com a mãe num posto de saúde, essas coisas. Mas a gente não via a hora de voltar ali e jogar futebol o dia inteiro, soltar pipa. E foi assim que a gente foi crescendo, né? E num desses jogos de futebol eu encontrei o Sérgio Vaz, que já vinha da rua lá de baixo. Nessa época aí, cada rua tinha o seu time de futebol, né? Então, cada rua... O famoso rua de baixo contra a rua de cima. A rua de baixo contra a rua de cima. E de vez em quando a gente fazia uns intercâmbios, né? Tinha jogador que brigava com o time dele, e aí ele vinha lá para te seduzir para poder jogar no outro time. Ainda mais sabia se o cabo era bom de bola. Aí você aceitava o cara. Quando ia pro jogo, os amigos dele socavam ele. Acho que todo bairro tem um time de futebol, e aquele que não tem, falta alguma coisa ali naquele espaço. Toda quebrada tem que ter um time de futebol para representar a quebrada. Surgiu essa oportunidade de ser parceiro desses times que já atuam na comunidade, e esses jogadores, esses atletas e familiares dos atletas serem parceiro da Cooperifa aqui no Sarau. A gente está sempre precisando de gente nova, gente que ainda não tem muito contato com a literatura, e eles trazem essa experiência de comunidade, que o futebol de várzea também é uma experiência de comunidade muito forte. Tem time da minha quebrada assim que tem uma torcida muito grande, a galera gosta muito. Já vi até ladrão chorar, tá ligado? Assim, vendo assim o time dele sendo campeão. Então é uma coisa de coração mesmo, todo mundo gosta. Esse é o nosso ideal, a gente joga pela nossa quebrada. Nossa quebrada pra gente é tudo. Atravessa qualquer rio, nós é bonde, atravessa qualquer rio, nós é bonde. Aniversário do time, a gente comemorava o aniversário do time sem ter dinheiro. Fazia aqui suco, juntava uma bolacha e todo mundo era feliz. E na adolescência a gente começa a sair, estudar fora, e você começa a ver que existe diferença, existem classes sociais diferentes. Foi quando eu descobri que eu era preto. Eu já tinha 15, 16 anos quando eu descobri que era preto, porque até então eu só era Pelé. Né? Todo mundo chamava de Pelé porque você era preto, mas não fazia diferença nenhuma. E era mais um moleque do bairro também, muito parecido com você. Todo mundo igual. E quando você vai trabalhar, quando você chega em um lugar, alguém te chama de preto e aí você percebe que tem alguma coisa diferente ali. Você entendeu? A princípio você não entende muito o que está acontecendo, até que chega um outro cara mais experiente e diz assim, se imponha. O nome disso é racismo. Se imponha, isso. Senão isso você vai ser atropelado.
né? E a gente não vai admitir isso. Não deixe, eu estou do seu lado. Entendeu? Então, você pega uns negros patoludo, forte, fala, esse cara está do meu lado? É. Os caras me chamar de preto, você vai me ajudar a defender? É, então tá bom. Então você começa a entender que você precisa ter posicionamento com relação a essas questões, né, de diferenciação que as pessoas estão mostrando para você. Então você passa a ter uma consciência que a gente não tinha. Os bailes blacks também era onde juntava os pretos, os blacks, para ouvir aquela música negra americana que a gente não entendia, mas sabia o que eles queriam dizer. Porque o ritmo dizia mais do que a letra americana, né, do que o inglês que a gente não entendia. E ali a gente olhava e via que todo mundo, aquilo tinha uma força, aquilo tinha uma energia, aquilo tinha uma coisa que até os meninos que não eram da mesmo tom de pele curtiam, queriam ter o cabelo diferente. Então aquilo era muito forte, aquilo foi muito significante para nós, né? Enfim, é desse mundo que a gente vive, dessa efervescência que a gente cresceu ali, né? E um belo dia a gente começa a ir para outros lugares. Então a gente começou a frequentar barzinho em Moema, conhecendo os moleques que já faziam isso. E aí você vai indo, vamos ter um barzinho em Moema, vamos tomar uma batida, vamos tomar uma cerveja, vamos ter uma festa ali, vamos para o Bexiga. A gente descobriu o Bexiga. O Bexiga era um universo eclético. E a gente começou a olhar que a quebrada não tinha nada daquilo que a cidade tinha, que Moema tinha, que a Vila Madalena tinha, que o Bexiga tinha. A efervescência era no Bexiga, né? Henrique Schalma. E a gente olhava e falava, porra, a gente quer sair daqui. Isso era anos 80, a música mudando, a música nacional chegando, a gente entendendo, começa a ouvir Chico Buarque, começa a ouvir o Gilberto Gil, e as pessoas falando de música de protesto. A música foi censurada. Com 15, 16 anos você não entende nada disso. Quem começou a explicar essas coisas para a gente foram os professores de história. Eles começam a falar do que era censura, do que era ditadura, né? Nesse mesmo tempo está nascendo o PT, começaram as greves. Ainda essa semana, anteontem, eu estava com a Luciana Dias, eu relembrando dela que em 79 a gente estava vendo na televisão, e eu lembro o momento que noticiaram a morte do Santo Dias, né? Líder da greve que estava tendo ali na região de Santa Amaro, e a polícia tirou no Santo Dias, né? E tudo aquilo começa a impactar. Meu pai motorista de ônibus, aí um dia meu pai trabalhava todos os dias, e um dia veio meu pai em casa. O que foi, pai? Por que o senhor está em casa hoje? Nós estamos em greve. O que é greve? Aí você começa a entender aquilo. O que é greve? O que é o PT? O que é um partido? O que é a esquerda? Aí você começa a se admirar com aquilo. Quando você chega no pessoal de classe média, as pessoas olham e falam assim, você é comunista. E a gente foi vendo aquelas ideias todas, e aí nós olhamos, vamos montar uma banda aqui. Mas ninguém era músico. Aí nós montamos uma banda. Tinha um amigo nosso que tocava um violão, Ceará, e aí nós montamos uma banda. Tem um Ceará que toca violão, o Sérgio faz a letra e o resto canta. E aí nós era assim, era a banda. Aí o Ceará, que ele era músico, ele olhava assim, mas não é assim, gente, vocês precisam tocar também, tem que ser uma banda, não existe uma banda de um instrumento. Aí nós começamos a estudar violão, meu irmão foi estudar bateria, foi estudar violão, o Cleone foi estudar baixo, o Netão tocava violão, foi para guitarra. E aí nós montamos uma banda e começamos a participar de festival. Os festivais na escola, os Valdaranha, Alberto Conte. E onde aparecia um festival, a gente gravava lá, fazia uma vaquinha, gravava fita cassete, e enviava lá a fita cassete e tal, e nós fomos classificados em vários festivais, chegamos lá, e o Sérgio compunha a música. Só que chegou uma hora a liderar um grupo de música que ninguém toca, ninguém canta, ninguém tem dinheiro. Em paralelo a isso, o pai dele também era muito articulador, porque ele era o dono do bar, e ali era um centro de discussões. O bar que é do Zé Batidão hoje, onde acontece sarau, era do pai dele ainda nesse período, e o pai dele também era um articulador ali do bar. Ele articulou vários movimentos que a gente, mais jovem, nós participamos com eles, os caras mais velhos e nós também. E aí o Sérgio, aquela coisa, ele começou, não perdeu a questão de escrever. E um dia o Sérgio apareceu lá, mano, eu estou escrevendo umas poesias, encontrei uma mina assim, amiga de um amigo, que escreve também, nós estamos lançando um livro junto. Como é que é isso? Você é poeta? Poeta. Aí fez o lançamento de livro, e isso foi em 88, eu estava no último ano da faculdade, eu levei meus amigos da faculdade para o lançamento de livro. 11 horas da noite eu tirei os caras da USEC para ir para Piraporinha, no lançamento de livro do amigo do Márcio, tá ali, usando livro de poesia, até para eles era novidade, né?
E aí fez o lançamento, e aí ele não saiu mais. E você, Rodrigão, conta pra nós, como é que foi que você começou a se interessar por cinema, por audiovisual, e também como é que a literatura entrou aí também nessa sua conversa, nesse seu moio aí? Bom, eu sou baiano, né? Venho do sul da Bahia, ali, cidade chama Itabuna. O cinema, na verdade, foi um grande acidente. Eu acho que é a última coisa que chegou, né? Aí ela chegou e ficou, assim. Mas eu começo justamente com a leitura mesmo, né? Eu acho que isso é muito importante, assim, né? Muito cedo minha mãe teve que vir para o Sudeste, né? Então ela passa pelo Rio de Janeiro, chega em São Paulo, né? Ela me deixa com meus avós, né? Maternos, pais dela, para me criar, né? Então eles seguem me criando e ela parte para, né, conseguir aí uma vida melhor, conseguir um emprego em São Paulo, né? Exatamente. E aí eu fico lá. Então, e aí o irmão mais novo da minha mãe é 1 ano só de diferença, né? Então ele que me ajuda a criar, né, com meus avós ali. Então eu sou criado dentro desse núcleo e tinha toda essa preocupação de que, né, poxa, o menino tá com a gente precisa fazer ele, né, ou seja, levar na escola, tinha toda essa questão, assim. E meu tio, acho que ele foi muito preocupado com isso, assim. E é muito doido porque eu acabei virando um fenômeno de que eu aprendi a ler muitas palavras, assim, muitas, com 3 anos de idade. Então, foi uma coisa muito louca na cidade. Acho que o menino sabe ler, nem sabia andar direito, eu sabia ler. E então, ficou aquilo, né? Eu acabei entrando na escola 2 anos antes. Geralmente, a criança entra com 7 anos da primeira série, né? Eu entrei com 5 na escola. Era muito porque todo mundo fala, não, bota logo ele na escola, porque ele sabe ler, não sei o quê, ele sabe escrever algumas palavras já. Então, aí eu entrei cedinho, assim, na escola. Entrei 2 anos adiantado, era aquele fenômeno, né? Todo mundo, o menininho, né? Então, acho que começou... Isso ainda lá na Bahia? Isso na Bahia, né? Então, tinha essa coisa de que, ele né, não é superdotado, mas ele é meio diferente e tal. Prodígio aí do bairro. Um prodígio e tal. Tinha essa coisa, né? Acompanhou um pouco essa minha infância. Tinha uma coisa assim de que, eu sabia, e aí, né, tinha os livros, né, começou os atlas, mapa mundi, então eu comecei a amar mapa, decorar nome de país. Minha tia trouxe uma coisa que tinha todos os presidentes do Brasil, eu sabia todos os presidentes de cor e tal, planetas. Então, às vezes, a professora de uma sala não sabia uma coisa, falava, chama o menino lá para ele vir falar a ordem dos planetas. E aí tinha essa coisa na escola, assim, né? Então, isso foi até a 3ª, 4ª série. E aí é quando se dá essa minha vinda para São Paulo, né? Então, na 4ª série, meu avô falou, vou comprar a passagem de ônibus para... né? Aí a minha avó veio com meu tio no começo do ano, porque, né, tinha essa coisa do projeto Singapura, né, de que, então vamos conseguir um apartamento, então vai a sua avó e seu tio, vai ficar só, né, você por causa da escola com seu avô, era esse o papo, né? Mas a vinda para São Paulo já era o Singapura lá na Zona Leste. Era, na Zona Leste. Então ficou essa coisa ali, minha avó e meu tio, para garantir essa vaga no apartamento, tem um apartamento, né, essa coisa do sonho da casa própria. Né? Isso é 95. 95. E aí eu fiquei na Bahia, e aí essa 4ª série, né? E tem essa coisa da saudade da minha avó, do meu tio que já estava em São Paulo, mas ao mesmo tempo eu queria ficar lá na Bahia, porque também, né, é isso, né? Eu gostava muito de ir lá, tinha meus amigos, aquela coisa, turminha que começa a se formar e tal. E aí, assim, meu último ano na Bahia, eu acabei, ou seja, a pontuação lá que precisava para passar de ano em outubro. Chegou outubro, a professora chamou meu avô e falou, ele já passou de ano. Se você quiser comprar a passagem agora, não sei o quê, ele já passou, ele já tem as notas. E aí eu falei, não compra não, eu quero ir no último dia, eu quero continuar estudando, eu vou ficar ajudando meus amigos, meus colegas de sala. Mas eu não queria vir para São Paulo, naquela coisa de... Mas acabei vindo. Então, no último dia de aula, fui lá, dei um abraço na professora e depois fui para a rodoviária. E aí cheguei, né, em São Paulo. E aí é todo o contrário, porque aqui eu passei a ser o baianinho, né? E aí sofrer aquele bullying, não é esse nome, né? Isso é muito mais recente. Mas é aquilo, você chega com um sotaque muito carregado, não sei o quê. Esse baianinho sabe muito de coisa, não sei o quê. Mas aí nisso eu dei uma murchada, assim, eu não queria falar, porque eu falava, as pessoas riam, né? Então eu não passava como uma pessoa que
que era inteligente, sabia que conseguia assimilar conteúdo. Então eu comecei vou sentar no fundão, vou começar a andar com os pichadores, não sei o que. Teve esse momento, assim, subversivo, mas acho que foi bom, assim, também. E é sobrevivência, né? Porque aí essa coisa também, você chega num bairro, né, ou seja, na Zona Leste ali e tal, assim como a mesma coisa, Qual Zona era o Sul, né, a bairro, migração. Cara, na Penha, né? Na Penha ali. Mas é isso, né? Muitos nordestinos e tal, mas mesmo assim você tem um grande choque cultural. Mas aí, o que acontece, né? No colégio, né? Na escola, ensino, né? Ou seja, quinta série que eu comecei a fazer em São Paulo, os professores, eu tive ótimos professores, né, e professoras de português. E aí passavam isso de ler sempre um livro, né? Tinha essa coisa da série Vagalume, aqueles livros, né? Então, acho que eu fiz escola nisso, assim, porque eles falavam, tem que ler tal livro. Então, era um livro por bimestre, né? E aí você fazia aquela Caravelho prova. do Diabo, Um Cadáver Ouve Rádio. Exatamente. Então, o Marcos Rey, aquela trilogia, né? O Enigma o Mistério de 5 Estrelas, Cadáver Ouve Rádio, Enigma da Televisão, né? Enfim, então... E aí você vai pegando o gosto, né? Então, eu gostava muito do Marcos Rey, Luiz Puntel e outros, assim, né? Livros da série Vagalume me marcaram muito, muito mesmo, assim. Então, acho que isso acho que me ajudou muito a essa coisa, né, de ler, né? Eu lembro que na Bahia ainda tinha um livro lá que era Fábulas de Esopo. E foi um dos primeiros livros que eu li, né? E aqui tem uma história que são os 4 amigos. Como é que fala? Que é um gato, um cachorro, o galo e se eu não me engano, um cavalo, né? E aí eles viram os 4 amigos de Bremen, não sei o quê. Então aquilo me marcou muito. Pedro Malas Arte, os primeiros livros que eu li, assim. E aí, de repente, você se encontra, né, mas aquilo é importado, né, de certa forma. E aí, de repente, você vê os livros da série Vagalume e você fala, caramba, né, aqui, o Bexiga, não sei o que, ainda que eu não conhecesse o bairro, mas sabia que aquilo estava passando perto ali. Minha mãe já passou de perto. ônibus ali. Exato, e aí você começa a relacionar, né, as coisas e fazer sentido, assim. E esse gosto pela leitura, né, foi principalmente pelos professores também, né, de história e de português. E esse caminho te levou a escrever também depois? Sim, e aí eu acho que a partir daí eu começo justamente a escrever. Com 14 anos eu entendi que eu precisava escrever alguma coisinha num caderno e tal. E tem uma coisa muito interessante, que eu encontrei um caderno da minha mãe. Um caderno que ela escrevia enquanto estava grávida, ou até um pouco antes. E ela ia escrevendo nisso. Eu encontrei na casa dela, né? Que eu cheguei, né, para São Paulo, fui morar com a minha mãe também, assim. Então, encontrar isso para mim foi o grande achado, assim. Tipo, acho que marcou muito a minha vida de tipo, nossa, minha mãe escreve e é bem legal as coisas que ela escreve. Então, aí eu comecei a rabiscar no próprio caderno dela, eu fiz umas coisinhas, né? E depois a escola também acho que ajudou, né? Então, tem essa minha fase, assim, leitor e descobrindo a escrita. E aí, depois que eu venho, né? Ou seja, aí criam o Bolsa Trabalho na Prefeitura de São Paulo, né? O primeiro ano do Bolsa Trabalho, eu fui um bolsista e me inscrevi para fazer fotografia, né? E depois, né, também um acidente, assim, né? Porque aí da fotografia eu acabei chegando aí em edição de vídeo, né? Então, apareceu o Instituto Criar e tal, que aí acabei indo por acidente pro cinema, pro audiovisual, assim, de certa forma, né? Mas eu chego... Aí tem uma coisa que me joga pra fotografia, que eu chego da Bahia, meu padrasto, ele é artista plástico, assim, mas de quebrada, né? O cara sem reconhecimento nenhum, mas o cara que faz quadro com palito de fósforo, que comprou uma câmera, alguém fez pedreiro também, né? Faz tudo. Então, ele fez uma casa, não tinha como pagar, deram uma câmera Zenith para ele, de filme. E assim, né? Essas coisas. Então, foi tendo contato também com a arte e tudo. Então, quando abriu o Bolsa Trabalho, tinha lá radiologia, enfermagem, aí tinha fotografia. Eu falei, pô, em casa eu tô cheio dessas coisas. As câmeras. Meu pai, ele pintava quadro também, tinta óleo, látex, ele levava a gente na Praça da República no domingo para comprar as telas, assim... E assim, autodidata, ele não fez escola, sabe? E eu falei, não, eu acho que é a arte, né? Então, se desses todos aí o que tem fotografia, eu vou nisso. E aí daí acabei caindo no... Né, foi um desdobramento, eu acho que o cinema, né? Mas é muito doido, assim, porque quando eu tava estudando fotografia, né? Você não tem dinheiro nenhum, ganhava R$100 a bolsa, e aí tinha que fazer um dinheiro. Aí apareceu uns amigos... falou, olha, tem uns... E aí é isso, né? Você mora na periferia, você começa a perder um monte de colega pro crime,
né? Um vai sendo preso, outro assassinado, uma coisa bem complicada, assim, a gente Anos viveu 90 ainda, porque né? é isso, aí abriu Singapura, cada um tinha seu apartamento, era uma paz, mas de repente vem a primeira gangue, aí você tem o toque de recolher e começa a morrer um monte de neguinho que jogava do seu lado, você fala, mano, e agora? O próximo sou eu, mesmo que de graça, mesmo que eu não faça nada. E aí apareceu um brother que falou assim, ó, apareceu um negócio pra eu vender aqui, mas não é droga, mas é perigoso também, mas sei lá, vamos ver o que dá. E era vender veneno de rato. E aí a gente tinha o guia de ruas, aquele listão OESP, aí abria e ficava olhando os mapas, e aí era uma coisa que eu já gostava, mapa, né? E aí ficava olhando São Paulo assim, nossa, vamos em tal bairro aqui, que deve ter rato aqui. Vamos descobrir, né? Aí inaugurou a linha Lilás, falou, vamos descer no Capão Redondo, lá deve ter rato. Então, eu morava lá nessa época, tem rato. E aí a gente chegava e pagava com o próprio chumbinho, os almoços, né? Tipo, ó, a gente troca pra... E aí nisso eu comecei a rodar a cidade. E era interessante, porque você passava 2, 3 horas, ligava no 56, perguntava como é que faz pra chegar em tal bairro? Eu tô na Penha, né? Passava 2, 3 horas no transporte pra ir. Não tinha Google Maps. E aí era isso, eu passava na biblioteca, pegava o livro Série Vagalume e pegava o ônibus, 2 horas de ônibus, e aí chegava lá pra vender os veneno de rato. E depois voltava. E aí acho que tem esse caminho, né? Que aí passa a escrever no ônibus, não sei o que e tudo. Então acho que isso. E é né? engraçado porque nós 4 aqui nessa mesa tem... acho que uma ligação muito grande com a coisa da circulação pela cidade, né? Não só pela circulação pela cidade, mas também pelos estados, né? A coisa da condição do migrante, né? Das nossas famílias, de todo esse... enfim, esse desenho que vai se formando geracionalmente, né? Assim, muito engraçado. E acho que uma outra coisa que liga nós 4 aqui nessa mesa é um filme chamado O Olhar de Edith, né? Que o Rodrigo... foi diretor de fotografia, né? Um dos, junto com o Daniel Alexandrino. Onde a gente conta um pouquinho, né, tia? Que nós já falou que dava para ter o 2, né? Um pouquinho da história de Dona Edith. E a gente passa por uma parte muito importante também, que é a chegada de Dona Edith na Cooperifa, né? Onde lá encontra Márcio, onde lá encontra Rose, onde lá encontra Jairo, Cocão, Serjão, todo mundo, né? E aí eu queria que você falasse, tia, um pouco como é que foi essas 2 experiências, né? Primeiro, como é que foi sua chegada na Cooperifa? E segundo, como é que foi depois a experiência de termos esse filme aí juntos e para que lugares e coisas o filme te levou também depois disso? O filme O Olhar de Dona Edith foi um marco muito forte, onde a vida me deu isso como prêmio. Chegar na Cooperifa, eu cheguei através da Casa Popular de Cultura, a Edna, que é coordenadora da Flor de Lis, que eu frequento a Flor de Lis, ela falou que eu não podia ficar declamando só lá da Flor de Lis, que ela me levaria num lugar onde toda semana eu poderia ir, e era poesia, literatura. Então ela me levou e eu declamei o primeiro poema, que é meu carro-chefe, que é As Mãos da Cora Coralina. A Cooperifa é um movimento forte dentro dessa periferia, que eu moro aqui desde 81, que eu moro no Figueira Grande, que é perto de Piraporinha, e a Cooperifa é aquilo que todo cidadão do Brasil precisa conhecer, porque a poesia, gente, a poesia é vida, e a literatura e os poetas que ali passam pela Cooperifa, assim como o Jairo, o Márcio Batista com Meninos do Brasil, o Sérgio Vaz com diversos livros, mas eu gosto muito de literatura, pão e poesia. E a poesia, como diz o Carvalho, ela é um sonho, ela faz voar, ela faz nos voar, ela faz com que nossos braços sejam capazes de encontrar outros braços e fazer esse elo que é capaz de quebrar qualquer corrente
independente mesmo de que tipo de político que nós temos, porque a política do Brasil, nós precisamos não ser mais ausente delas e sim presente. E foi através da Cooperifa que eu cheguei a esse filme e cujo destino me favoreceu, que esse Daniel, que é meu cineasta desse filme, foi uma pessoa que eu peguei nos meus braços, eu balancei, estive com ele, como estive com outras crianças que são filhos de pessoas que eram frequentadores da minha casa e que eles, assim, são os filhos que eu não tive. E eu me emociono mesmo quando eu falo do Daniel, porque eu jamais poderia pensar que uma pessoa que pequenininho esteve na minha casa vira um cineasta e faz um filme, que é O Olhar de Dona Edith. Aquele menino ranheta que abria o armário, sentava em cima da caixa de som. Um sentava de um lado, outro sentava de outro, e comandava o ex-LP, que era aqueles discos grandes, né? E punha e ficava lá dançando, fazendo os maiores artes lá da sala. Eu nunca imaginei. Então, eu sou pobre, mas sou muito rica em relação às amizades e às pessoas que aproximam. O Rodrigo, que foi para Pirapora com a esposa dele, me filmou toda a história da minha família, dos meus familiares. E o Rio, gente, que o Rio São Francisco é um rio que me inspira. Todas as vezes que eu chego ali naquela beirada do rio, são muitas histórias, são muita coisa. Não tenho caminho novo, o que tenho de novo é o jeito de caminhar. Com a dor dos deserdados, com o sono escuro da criança que dorme com fome, aprendi que o mundo não é só meu, mas, sobretudo, aprendi que, na verdade, o que importa, antes que a vida apodreça, é trabalhar na mudança do que é preciso mudar. Cada um na sua vez, cada qual do seu lugar. A vida verdadeira, pois aqui está a minha vida pronta para ser usada. Vida que não se guarda nem se esquiva assustada. Vida sempre a serviço da vida, para servir ao que vale a pena e o preço do amor. Mesmo que o gesto me doa, não encolho a mão, avanço levando o pão de sol. Mesmo enrolada de pó, dentro da noite mais fria, a vida que vai comigo é fogo, está sempre acesa. Vim da terra dos barrancos, o jeito doce e violento da minha vida, esse gosto de água negra transparente. O filme bailou e a senhora foi junto para vários lugares, né? A gente foi no MIS, a gente foi na virada cultural, exibiu o filme. Onde que foi que nós foi por último agora? A última vez foi aqui em Campos de São José, São José dos Campos. E para mim foi um marco muito profundo. Encontrei duas pessoas que conhecem Pirapora. Olha, tanta coincidência que a gente vai encontrando. Uma, a mãe dela ainda mora em Pirapora e a outra, ela é coordenadora. Assim, ela assistiu entre 26 filmes, foi sorteado 5 para passar, e por coincidência anos a mais. Quer dizer, a pessoa, sendo idosa, você pode caminhar e não ter necessidade de você pensar na morte como se fosse uma coisa que você te paralisa, e sim que você caminha, que você é capaz, sim, de viver. E foi muito bonito lá, né, tia? Porque a mostra chamava Eu Mais Velha, né? E aí tinha só um recorte com filmes falando sobre as mestras das várias culturas, né? De reizado, de congada, e foi tia Edith lá como a mestra da literatura periférica aí. E acho que essa construção se deu lá na Cooperifa, né, Marcião? Fala um pouco como é que foi para vocês a chegada da Dona Edith lá na Cooperifa. Nesse processo da Cooperifa,
a gente se integrou muito à Casa de Cultura, o Panelafro, né? Tem aquela efervescência do Panelafro e tudo mais, então a gente não perdia um Panelafro, apresentação de Espírito Zumbi, eles subiam no sarau, depois o Bloco do Beco começou a chegar e tal. E aí, enfim, a gente criou aquele intercâmbio ali, e eu acho que enraizou ali um polo cultural, deu uma força na quebrada, foi isso. Né? Então a gente não perdia. E aí a gente começou, a Edna sempre conversando com a gente ali. Um dia a Edna chegou com a Dona Edith. Trouxe a Dona Edith aqui para recitar uma poesia e tal. E a gente já tinha visto ela lá na Flor de Lis, que ela estava presente sempre na Cooperifa. E a Dona Edith chegou lá. Daqui a pouco a Dona Edith solta essa voz dela, recitando as poesias dela. Eu sempre digo isso lá, quando a gente está falando sobre as pessoas do sarau, né? Tem momentos que a gente senta lá na Cooperifa, principalmente quando a gente está fazendo mostra, alguma coisa. Para mim, a Dona Edith recitando é um blues. É como se eu estivesse ouvindo um blues, é um lamento. A Dona Edith recitando é um lamento. Você entendeu? Você botar o B.B. King e alguém de trás solando uma guitarra assim, levinho, tá feito. Ela faz sucesso em qualquer lugar. Qualquer pessoa vai ouvir e vai saber que aquilo é um blues, é um lamento. Porque a voz dela remete a isso. O tempo dela, a voz dela, o jeito dela remete lá e eu viajo. Parece que estou ouvindo um blues. Chegou lá, ela já dominava aquilo. E aí a gente veio descobrir que a Dona Edith era cega. A gente ficava, como é que a Dona Edith aprende? Era curiosidade. Como é que ela aprende a falar as poesias? Que memória que ela tem? Porque ela tem que ter memória, porque não vai conseguir. A gente tem o recurso, né? Se eu esquecer, eu abro o livro ali, eu faço a cola. A Dona Edith, não, ela tem que chegar com as coisas na ponta da língua. Aí um dia a Dona Edith chega lá e recita Navio Negreiro, que era do Elber. Lembra, né? Quem recitava Navio Negreiro, quem chegou recitando Navio Negreiro foi o Elber. Aí o Kenny aprendeu e eles começaram a recitar junto. Aí veio a Samantha, filha da Pilar, que eles montaram um grupo de rap junto, com o Jairo e tudo mais, que era o Periafricania, né? E aí a Samantha começa a recitar o Navio Negreiro junto com eles, que fazia parte dos espetáculos que eles começaram a apresentar. E eu lembro, saía do meio do sarau, assim, não ia pro microfone. Eles levantava um, de cada lado, assim, era um espetáculo, né? Aquilo era lindo. O Kenny e o Elber são do seu porte, assim, negrão, né? Finado o Elber faleceu, né? E aí aquilo era impactante para nós que vimos pela primeira vez eles chegando, o Pezão trabalhando com eles. O Pezão ficava esse final de semana ensaiando com eles para ensinar dicção, o Pezão era do teatro, a se postar e tal. E a Dona Edith, quando chegou lá, ela já chegou, ninguém trabalhou ela. Ela já chegou com a postura dela, do jeito dela, que era diferente do nosso jeito. Não era do rap. E aí o dia que ela recitou Navio Negreiro, o Elber e o Kenny começaram a olhar assim, porque ela recitou o poema inteiro, eles faziam fragmentos, né? E a Dona Edith faz que a gente olha assim e fala assim, agora ela esquece, agora ela esquece. Puta, ela não esquece. Ela faz que chega a arrepiar. 8 minutos de poesia, sem parar. E aí ela vem com outras poesias. Quando o Sérgio deu para ela na Semana de Arte Moderna, que ele deu para ela recitar Literatura das Ruas, que é o manifesto, Dona Edith, é da senhora. Eu olhei e falei, puta, mano, é pouco tempo ela... A Dona Edith chegou com ela na ponta da língua, dominando. Aí cresce a admiração. Tem uma passagem, Dona Edith? Hein? Tem uma passagem lá, o Gog foi lá uma vez. Sim. O rapper, né? Sim. E aí ele tava lá. E, enfim, já tava com muito poeta, não sei o que e tal. Aí encerrou o sarau. Aí não lembro quem foi, a Rose ou a Lu. Bom, então vamos encerrar o sarau aqui. O Gog saiu lá do fundo, assim, gritando assim: Não. Encerrou o sarau, não. Para tudo. Eu falei, o que esse cara tá fazendo aqui? Não, dá licença aqui. Eu vim de Brasília aqui para ver o Dona Edith. Dona Edith não recitou ainda, como é que vai acabar o sarau? Eu lembro esse dia, o Sérgio não me chamou. Passou batida ali, né? Eu ia ficar caladinha, mas o Gog não deixou, não. Não. Eu vim de Brasília aqui para ver o Dona Edith. Aquele dia foi marcante, porque eu ia ficar bem caladinha, né? Aí é fantástico. Eu tenho uma minha amiga, né? A gente trabalhou junto, ela foi minha diretora lá no Gelis. E eu já levei a Cooperifa lá, levei o Sérgio fazer palestra, mas ela nunca tinha vindo ao sarau. Gostava, mas nunca tinha vindo. Depois ela começou a trabalhar no Zacaria, onde ela desceu lá com o pessoal do Zacaria, com a Mônica, que as meninas tinham que descer lá para combinar alguma coisa, não lembro se era acho que um cinema na Laje que ia passar, e elas iam levar os alunos, era uma coisa assim.
E ela foi lá e era o dia do sarau. E aí ela, puta, a primeira vez que eu vim no sarau, encostou assim do lado, assim e tal. E a gente começou a conversar um pouquinho, ela ali, conversando um pouquinho comigo, prestando atenção. A dona Edith começou a recitar. Quando a dona Edith começou a recitar, nós dois paramos, né? Porque eu quero ouvir a dona Edith recitar. A gente estava lá de fora ali, paramos. E começamos a ouvir a dona Edith recitar. E a dona Edith começa. A lágrima dela começou a descer. E ela olhava assim, ela... Aí ela começou assim, limpar, impressionando, assim. Daqui a pouco ela olhou para mim assim e falou assim... Ai, Márcio, desculpa, mas é emocionante. Aí eu falei assim, ó, não tem problema nenhum, não. A dona Edith faz marmanjo chorar, que você não viu nada. Você pode ficar à vontade. Fica à vontade que isso é comum. E chora mesmo, a gente já viu lá marmanjo chorando com a dona Edith recitando. Ela encanta, emociona, tanto é que... Né? Eu sou dona suspeito Edith não, pra falar. todo mundo é aplaudido. Dona Edith é ovacionada. Tem até um grito de guerra só dela, né? Dona Edith, é só dela. Dona Edith. E aí, a primeira pergunta é assim, se essa formação da Dona Edith, eu fui com tudo isso aqui, eu não consigo ser sintético, né? Se a Dona Edith, se essa formação vem da Cooperifa, né? E eu acho que não. A formação, ela ajudou a moldar a Cooperifa. Ela não aprendeu lá, ela já chegou pronta e ela é uma das vozes que ensinou a Cooperifa a ser do jeito que é. O Marcião bem lembrou aí que a Cooperifa, além dos projetos com literatura tal, e de reunir muita gente de áreas diferentes, né, da cultura e tal, organizava o Cinema na Laje, né, que a gente fez exibições lá de vários trabalhos há muito tempo, sempre muito bacana. Você também é um cara que tem essa trajetória com cineclubismo, né, de exibir, lá tinha cineclube junto com o Mundo em Foco, mas também tem uma coisa da sua própria produção, tal, do trabalho com o Super 8, hoje em dia organiza um festival, né, dedicado ao Super 8, que é o Super Off. Conta um pouco aí dessa trajetória também no cinema, desse lugar de popularização também da informação, da cultura, das artes. Não, eu tava falando da literatura primeiro, né, e aí justamente a primeira faculdade, né, que eu ganhei uma bolsa para fazer, depois perdi, nunca concluí, mas eu comecei letras. Em uma das aulas passaram o filme que é o Cinema Paradiso, né? Que é um filme que, né, assim, é um filmaço, né? E aí eu não sei onde eu li, né, que também na Cooperifa, né, tinha isso, de que alguém tinha visto, eu não sei se foi o Sérgio Vaz, que também tinha visto o filme, né? E aí porque é isso, a inspiração pra gente, né? É impressionante como o cinema tem esse poder, né? Ele comunica, né? E aí, a inspiração pra mim, de tipo, algo me disse, eu numa faculdade de letras, vendo o filme, de que eu ia fazer cinema. Foi vendo o filme que eu senti que tinha alguma coisa ali, que era o meu lugar, era ali, né? Então, eu acho que é uma consequência, assim. Aí, quando eu vou pra foto e que acabo, né, esbarrando nisso, assim, indo pro cinema, né? Uma das primeiras atividades que a gente faz, né? Eu acho que é isso, assim. Eu acho que e foi tudo contemporâneo, né? Que a gente vai se conectando depois, mas acho que ao mesmo tempo a gente tá... Ontem encontrei Vânia, né? Lá na no Cinemateca. Então são vários coletivos, né? O Dani fez o NCA, a Vânia, o Muca, eu, o Mundo em Foco. Tava rolando ao mesmo tempo a Cooperifa. E a gente com esse mesmo propósito de projetar os filmes nas quebradas, né? Assim, e fazer esse cinema chegar, né? Esses filmes chegarem. E aí depois começa a ter outra... Né? Isso desdobra em outro lugar, que é o que você estava falando, que é... Cara, a gente começa a projetar filme, aí tira foto das projeções. As pessoas... Aí na sessão seguinte a gente põe as fotos no telão. E as pessoas começam a se ver na tela, e aí é muito mais vibrante eles se vendo do que o próprio filme. Então a gente começa a entender que as pessoas querem se ver na tela, né? Então a gente começa a produzir. Então se a gente está aqui hoje, né, produzindo e tudo, e né, fazendo filme da Dona Edith também, né? Acho que uma coisa puxa a outra, mas tem a ver com isso, né? Dessa necessidade também, né? De se autorrepresentar, de representar os nossos, de se ver na tela, né, de ver os nossos processos, né, assim, então isso não tem o que pague, assim, né, então acho que
Que é isso, né? Acho que são várias iniciativas e elas não estão separadas, né? Acho que o cinema, a literatura é tudo muito próximo, o teatro mesmo, né? Acho que um retroalimenta o outro, assim, né? E acho que a gente vai sendo um pouco multiartista camaleônico, justamente por causa disso também, né? Porque são esses protestos também. Então agora eu quero me manifestar pelo livro, né? Agora eu quero me manifestar por um filme, né? E agora eu quero me manifestar simplesmente declamando uma poesia. E eu acho que é isso, assim. Acho que isso é política, né? Eu acho que a gente encontrou várias maneiras de fazer uma política que nos foi negada. Né? Então, eu acho que é isso, assim, né? Então, acho e que... o Super Off e a coisa sim. do contato com o Super 8 surgiu da onde? Então, tem isso, porque aí eu comecei a fazer cinema, né? Assim, estudar audiovisual na ONG também, assim, né? Assim como... era um projeto chamado Criar, assim, parece muito com também o que era Santo Cativo, assim, que era primeiros projetos ensinando jovens a realizar, né? E aí tinha uma professora que falou do formato, né? Que, olha, dá para vocês filmarem com um dinheirinho aí, pegar e filmar em Super 8. Aquilo ficou na minha cabeça. De lá, eu acabei... não filmei nessa época, né? Ninguém se interessou, porque também estava chegando as câmeras digitais, todo mundo queria aprender como é que mexia o digital, porque era novidade. Você é jovem, você quer, né, tá antenado. Mas aquilo ficou na minha cabeça. E aí, eu consegui depois um estágio, que era na Casablanca, que é uma grande produtora e tal, e foi trabalhar com cinema. E aí só faziam 16mm e 35, que ainda estava acontecendo, né? O pessoal filmando. Só que não fazia o Super 8. Aí eu fiquei mais louco ainda. Eu falei, gente, lá no vídeo o pessoal queria filmar em vídeo. Aqui no cinema o pessoal também não quer saber disso. Então, nessa ausência, eu fui buscar, né? O que é esse formato. E aí encontrei esse formato que é muito pequenininho, né? De cinema. E que seria o mais barato para se filmar e que dialogava totalmente com a forma que a gente produzia na periferia, que era produzir em coletivo. Né? Então, em um filme eu faço a direção, no outro eu faço foto, no outro eu faço o roteiro. No outro atua. No outro... exatamente. No outro você atua. Então, assim, essa coisa de se virar ali e cada um tá no filme do outro e que aquilo, né, por ser caro, né, essa coisa de ser cinema, né, de ser em película, tinha que obrigatoriamente fazer uma vaquinha para comprar o cartucho e filmar. E aí é assim que a gente começa, fazendo os filmes também coletivamente, e aí entende que, putz, isso aqui, né, precisa ser hackeado, né? Então é um formato que foi criado para uma elite branca, heterossexual-normativa, americana, doméstica, que eles diziam no slogan, até a sua mulher e seu filho podem filmar. Era uma coisa muito machista. E a gente pega isso aí, a gente roubou esse formato, né, dessa classe média que não quis mais saber dele. E agora a gente está ressignificando, fazendo oficinas de cinema comunitário, cinema coletivo, colaborativo, com esse formato. Agora, né, e aí a gente, né, daí desdobrou, virou festival, virou laboratório, não sei o quê. Então hoje, se um playboy, alguém com dinheiro quer filmar no Brasil, em São Paulo, e quer revelar filme, é a gente que revela. Então ele tem que buscar a gente para... Então a gente deu essa volta, assim, de tipo, desse cinema... esse formato periférico, né, ele virou um formato periférico do cinema. E a gente, como um coletivo periférico, foi lá e falou, opa, isso aqui é nosso agora, então. Hackeou. Então, se quiser agora, vem tomar. Vem então, acho que a gente está nesse processo de ressignificação, né? Onde as pessoas que nunca viram falar... Claro que ainda falta muita gente descobrir, filmar e ter essa opção, né? Porque é isso. A gente era... Nossa, o celular agora filma, não sei o quê. E a gente também gosta de filmar em digital, das câmeras todas que existem, e tem que acessar mesmo as tecnologias. Só que a gente tem que ter o direito de escolher também, né? Que é isso que sempre nos foi negado, né? Vocês não podem escolher, não. A câmera agora é essa daqui, essa baratinha, e não sei o que, e aí ela vai quebrar, e não sei o que, sendo que, na verdade, a gente poderia olhar tudo e falar assim, não, agora eu quero fazer esse projeto aqui com essa câmera aqui. Então a gente luta por isso, né? Não uma coisa assim, vamos filmar só com coisa antiga. Não. Cara, de abrir a cabeça e falar, nossa, esse projeto eu filmo com o Super 8, esse eu filmo com o celular. Mas de ter esse direito de lutar por ele também. Tipo, como é que eu faço? Como é que eu chego? Não é só uma nostalgia, né, Rodrigão? Não, também é um lugar de... É assim como aconteceu, né? Quando chegou a fita cassete, falaram, o vinil morreu. Não. Aí chegou o CD, falaram, morreu a fita cassete. Exato.
Aí chegou o DVD e falaram, agora mesmo que ninguém mais vai ouvir CD. Tem uma Só que coisa, no final das contas, todas essas tudo aí. tecnologias, elas estão em paralelo até hoje funcionando. E em muitos casos, eu reparo que a gente volta até para uma dessas coisas, começa-se a reparar coisas que não tinha se reparado na época Exato. dos primeiros tem uma usos, coisa né? que é criar um formato, é criar uma linguagem. Né? Então, a cada um desses que você falou, né, o VHS, não sei o quê, eles têm uma linguagem, né? O jeito de filmar, que chegar com uma câmera, né? Antes era Se a câmera dava zoom ou não dava. Antes era uma câmera no ombro, né? O pessoal fazendo os casamentos, as festas, as formaturas. Não De tinha repente, plano agora é do pé, né? Agora não é a câmera no ombro, né? Que é pesada e tal, mas o ombro dá um negócio, um movimento. Agora é a câmera na mão, agora é um celular. E aí você consegue virar o celular de tudo que Agora é jeito. gimbal. Um gimbal, um negócio que voa. Um drone que sai voando. Entendeu? Mas é outra linguagem, né? Eu acho que é isso, assim. Se você dominar todas elas, você pode escolher que língua você quer falar. Exatamente. Eu acho que é por aí, assim. E é engraçado, porque, voltando ao filme, né, da Tia Edith, quando a gente estava produzindo ali e tal, além do que a gente filmava, tinha muito material de arquivo, né? Da Tia Edith recitando muitas vezes na Cooperifa, muitas coisas também que foram gravadas na Casa de Cultura. Eu recuperei uma fita VHS, aliás, muito bonita, que tem Tia Edith e Zazá cantando lá antigamente, na casinha delas, antes da reforma e tal. E quando a gente pega esses vários formatos na edição, pra gente dar uma cara pro filme, a gente ficou muito discutindo isso, né? Puta, uma hora aqui é VHS, essa hora aqui era de celular, isso aqui era de não sei o quê. Qual que é uma janela que talvez seja boa para colocar todos esses materiais de arquivo? E a gente chegou na onde? No Super 8, né? De novo. Que aí é usar esse formato, porque o Super 8 criou uma janela também que é muito charmosa, né? Tem uma coisa estética de ainda ter aquela marca do furinho do encaixe da roldaina. Então, assim, fica muito... E também remete a essa coisa de... que eu acho que acaba esbarrando no conceito do filme, que é um olhar muito intimista, muito caseiro, mas ao mesmo tempo que traz uma conexão entre o passado e o presente e o futuro, né? Nunca mais eu me senti sozinha e isolada. No meu isolamento, eu fui buscando e fui encontrando, e tenho uma profunda gratidão, e que cada pessoa em si é capaz, sim, de sair de uma situação que é indesejável e que a gente não pode mais ficar calada, não podemos mais ficar em silêncio, nós temos que gritar, sim, temos que gritar, porque esse Brasil precisa ser mais... Nós precisamos, como brasileira, ter uma situação humana muito melhor do que o projetado politicamente, e que nós temos os livros que agora eu tenho alcance de escutar, de conseguir entender. E eu gosto muito de uma palavra da Clarice, que ela diz: liberdade é pouco e o que eu sinto ainda não tem nome, né? É isso. Que lindo. A gente falou bastante, mas esse programa podia ter umas 500 horas que não ia dar tempo de falar de tudo que a gente gostaria de falar. Mas eu quero deixar alguns recadinhos aqui para todo mundo que está assistindo a gente. Primeiro, que esse podcast faz parte de um acervo que a gente está construindo de audiolivros, aproveitando que a Tia Edith falou aqui agora dessa oportunidade de poder ouvir os livros, né? E a gente passou muitos anos também tendo poucos espaços de referência, né, para que as pessoas pudessem ouvir audiolivros. E esses audiolivros, na maioria das vezes, não eram audiolivro da literatura periférica, né? No caso da Tia Edith, teve lá a Zuzu, teve a família, os amigos em volta, o próprio professor Rubens, que foi gravando, né, as poesias desses livros que não estão normalmente nas grandes prateleiras aí de livrarias, para que ela pudesse recitar e, enfim, trazer para a gente, a partir da sua interpretação, a beleza toda desses poemas, né? Então, agora a gente tem a Biblioteca do Audiolivro Dona Edith, que é esse espaço onde as pessoas vão poder ouvir vários audiolivros, inclusive o do Rodrigo já está lá, o do Marcião vai estar em breve,
e uma série de outros poetas e poetisas da nossa quebrada, para que as pessoas também com deficiência visual, ou mesmo aquela pessoa que está no busão, na correria, que o busão tá tão espremido que não dá tempo não dá nem para segurar o livro, põe lá no fone de ouvido e consegue também ir ouvindo a nossa literatura aí, a partir desse outro formato, né? E aí, para a gente encerrar essa nossa conversa, eu queria pedir para que cada um de vocês aqui recitasse uma poesia, já que todos são da poesia, né? Não vai doer nada. Aí já aproveita também, Márcio, para falar aqui, mostrar seu livro, e o Rodrigão também para mostrar o livro dele. Beleza? E a tia Edith, não vou falar aqui que ninguém conte, mas vai ter um audiolivro novo dela saindo aí em breve, né? Estamos em processo de feitura com a parceria do professor Rubens também, vai ser lindo. Quer começar, tia? Você a recitar a sua? Posso começar. Literatura das ruas, Sérgio Vaz. A literatura é uma dama triste que atravessa a rua sem olhar para os pedintes, famintos por conhecimento, que se amontoam nas calçadas frias das senzalas modernas, chamada periferia. Frequenta os casarões, bibliotecas inacessíveis ao olho nu e prateleiras de livrarias onde crianças não alcançam com os pés descalços. Dentro do livro, ou sobre o cárcere do privilégio, ela se deita com Vitor Hugo, mas não com os miseráveis. Beija a boca de Dante, mas não desce até o inferno. Faz sexo conservante e ri da cara de Dom Quixote. É triste, mas a rosa do povo não floresce no jardim plantado por Drummond. Quanto a nós, capitães da areia, amado por Jorge, não restou outra alternativa a não ser criar o nosso próprio espaço para a morada da poesia. Assim nasceu o Sarau da Cooperifa, nasceu da mesma emergência de Mário Quintana. Antes que todos fossem embora para a Passegada, transformamos o boteco do Zé Batidão num grande centro cultural. Agora, todas as terças-feiras, guerreiras e guerreiros de todos os lados e de todas as quebradas vêm comungar o pão da sabedoria que é repartido em partes iguais entre velhos e novos poetas sobre a bênção da comunidade. Professores, metalúrgicos, donas de casa, taxistas, advogados, entre outros, exercem sua cidadania através da poesia. Muita gente que nunca havia lido o livro, nunca tinha assistido a uma peça de teatro ou feito um poema, começou a partir desse instante a se interessar por arte e cultura. O Sarau da Cooperifa é nosso quilombo cultural, a bússola que guia nossa nau pela selva escura da mediocridade. Somos o grito de um povo que se recusa a andar de cabeça baixa e se prostrar de joelho. Somos o poema sujo de Ferreira Goulart, somos o rastilho da pólvora, somos este punhado de ossos de Ivan Junqueira, tecendo a manhã de João Cabral de Melo Neto. Nesse instante, nesse país cheio de machado, se achando serra elétrica, nós somos a poesia, esta árvore de raiz profunda, regada com a água que o povo lava o rosto depois do trabalho. Volta, Cooperifa! Volta, Cooperifa! E aí, Marcião, volta ou não volta? A minha opinião volta. A minha opinião volta. A gente precisava desse recesso assim, mais longo, a gente precisava refletir um pouco. Como professor, eu entendi muito bem o que estava ali acontecendo. Né? A gente estava mais ou menos sentindo como aquele professor que entra na sala de aula, tem 30 alunos e você tem meia dúzia você dentro e o resto está desperdiçando aquele espaço. É bem esse retrato, né?
E a gente não queria, a gente não quer fazer esse papel. A Cooperifa, ela tem uma missão fundamental para nós. É chegar lá para a gente trocar ideia, trocar informação. Sempre foi muito claro para todo mundo que aquele espaço é um espaço onde a gente troca gentilezas. A gente lê a poesia, um faz o favor de ler, de recitar a poesia, e o outro faz o favor de ouvir, né? E a gente estava perdendo, sim, as pessoas intencionadas, dispostas a ouvir mesmo. Falando para a Dona Edith é a pessoa que ouve, que mais ouve na Cooperifa é a Dona Edith. Ela sabe cada poeta, ela sabe cada poesia, né? E as pessoas não estão indo mais dispostas a ouvir. E a gente precisa entender esse processo todo para não ficar lá, né? Enfim, isso é um resumo. Mas eu acho que volta, sim, a gente precisa oxigenar as ideias, voltar e eu acho que a gente vem com... Estava falando com a Dona Edith, eu imagino que a gente vai... A Cooperifa, eu vejo ela como um jogo de videogame, assim, sabe? A gente teve a primeira fase e tal, aí você vai lá e criou aquela primeira fase e empolgou todo mundo. E aí, beleza. Aí chegou uma hora que aquilo já estava... Todo mundo já entendeu aquilo, então tá bom. Agora a gente vem com uma outra coisa. Então a gente passa para uma segunda fase. Então, aí vai. Então, acho que essa é uma fase que a gente precisou dar um tempo, fazer uma reflexão para a gente mudar de fase. Entendo isso. Então, eu acho que a gente volta, mas a gente não sentou para discutir, para conversar. Mestrão, ainda, eu sei que tem de monte nessas fases aí do videogame. Então, é isso aí que acontece. A gente está vivendo, acho que, uma nova fase ali para respirar, oxigenar, pensar. Fala do seu livro, mestre, e recite uma poesia para nós. Esse livro eu lancei ele há muito tempo. Essa aqui... Meninos do Brasil. Tem uma poesia que chama Meninos do Brasil aqui, mas não é ela que eu vou ler hoje. Essa capa aqui é um trabalho do John Boycott. Esse cara partiu antes do combinado, como dizia o Rolando Bondri, que também partiu antes do combinado. Ele pegou algumas, acho que 2, 3 fotos ali da Rua de Lazer e condensou aí. Condensou. Mano, essa poesia aqui foi que também, acho que chegou pesado assim, me colocou no status de poeta. Que legal. É o negativo. Quem me nega trabalho, negou. Não terá outra chance de negar. Negro é homem trabalhador. Todos sabem e ninguém pode negar. Quem me nega salário, negou. Não terá outra chance de negar. Meu suor tem valor, meu senhor. Senhor ainda se nega a pagar? Quem me nega saber, negou. Não terá outra chance de negar. Negro hoje é sabedor. Professor não se nega a ensinar. Quem me nega cultura, negou. Não terá outra chance de negar. Cultura é quilombo pro negro. Ignorância, a sua senzala. Quem me nega batuque, negou. Não terá outra chance de negar. Samba, funk, rap, rock, reggae, pop. Som pro negro se expressar. Quem me nega a palavra, negou. Não terá outra chance de negar. Vou zumbir palavras pelo mundo. De versos negros, todo mundo falará. Quem me nega oração, negou. Não terá outra chance de negar. Negro, reza para teus orixás, para Ogum, para Xangô, para Oxalá. Quem me nega a paz, negou. Não terá outra chance de negar. Deixa em paz o meu povo, senhor. Chega de nos negociar. Quem me nega liberdade, negou. Não terá outra chance de negar. Nego ativo, livra o mundo, sim, senhor. Zumbizando para o mundo se libertar. Quem me nega a luta, negou. Não terá outra chance de negar. Capoeira é atitude para o negro. Atitude, a força para lutar. Quem me nega a raça, negou. Não terá outra chance de negar. Preto é cor, negro raça. Sou negro pirraça e não vou sonegar. Quem me nega a justiça, negou. Não terá outra chance de negar. Justiça se faz com amor. A humanidade é incapaz ao julgar. Quem me nega amor, negou. Não terá outra chance de negar. Nega, ama teu negro e nagô. Negritude pro mundo amar. Me negaram de tudo, nessa terra de negro sem lar. Sei que não me nega, Senhor. Sou teu filho e ninguém pode negar. Eu conheço ele,
E aí, Rodrigão? Mostre seu livro. Rodrigo. Eu fui incentivado justamente pelo Rodrigo Ciríaco. Venho, né, me acerco aí a poesia justamente no Sarau dos Mesquiteiros. A gente começa a fazer os vídeos de cobertura de sarau, né? A gente começa a fazer os vídeos das coberturas de slam também, rachão poético, os mesquiteiros, né? O ritmo e poesia, vários saraus nosso coletivo fez, assim. Então, acho que de fotografar os coletivos foi dando aquela vontade também de botar para fora algumas palavras. Eu estava escrevendo, né, desde jovenzinho. Esse livro é bem esse contexto, assim, né? Tem poema de 2000, né, quando eu tinha 14 anos, e poema até 2013, né, que é o ano que ele foi lançado mesmo, né? Vou ler um que chama Temperamental, que é um poema, enfim, né, que acabou virando filme, né? Então tem essa coisa também, ficou aí transitando entre filme e poesia, né? Então meus primeiros trabalhos com cinema e tal são justamente fazer esses filme-poemas, né? Então, um dos primeiros curtas que eu fiz é o nome desse poema. Esse é o primeiro curta que eu fiz, e aí tá aqui o poema no livro. O nome chama Temperamental. O orvalho discreto é o gracejo que vem cedo. O bom dia do sem-teto, seu futuro sem inveja. O aspecto é denso. E vive entre prédios da cidade de concreto. O que inquieta é a guerra sem decreto contra um rosto já austero, com mais do que cerveja. É um teste inerente de um prêmio sem trela, indecente, sintético, imprudente, singelo. E gritam, pra frente, é o espetáculo do crescimento. Como descobrimento, espancamento, extermínio do desalento. Capa de jornal, corpos na sarjeta. Bandeira de tragédia nacional, que ninguém espera, mas aguenta. Que a grande capital, sem coração supera e não enfrenta. Então, esse poema. Obrigado para todos que estão vendo. Sigam esse canal, curtam esse vídeo, ouçam a gente aí no Spotify, em todas as plataformas. Acompanha, compartilha, tem muito mais para vir. Vários outros episódios. Se antena aí com a gente. Entra no site, conheça a história mais aprofundada lá de Dona Edith e também de várias outras pessoas. Ouçam os vários audiolivros disponíveis. E agradeço vocês aqui mais uma vez. E beijo, até breve.